Nós estamos ensaiados, tá, pessoal? Todo mundo nós vamos conhecer agora. Ixi, que mexamos, já começamos com micagem. A paz do Senhor e o amor de Maria estejam com todos vocês. Vocês aí de casa também sejam bem-vindos à nossa roda de oração. A gente se encontra aqui na Paróquia São Paulo, no Jardim de Nossa Senhora de Fátima, em Ivinhema, Mato Grosso do Sul. Se você estiver aqui pela região, seja bem-vindo para participar da nossa roda de oração. Nós fazemos um primeiro momento, uma pregação, que hoje nós vamos contar a história de Santa Mônica, mas depois nós temos um momento da roda de oração, onde nós rezaremos um pelos outros. Este não vai ser transmitido, somente a parte da pregação, a história de Santa Mônica. Então, se você estiver aqui pela cidade, nas terças-feiras, às 18h15, passe aqui na nossa paróquia para rezar conosco. Amém? Então, a todos que estão aqui, nós vamos hoje conhecer um pouquinho da história de Santa Mônica neste primeiro momento. Mas antes, gostaria de fazer uma oração inicial com vocês, pois nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom, que o Espírito Santo possa vir sobre todos nós, também que ele possa enviar Jesus possa enviar o seu Espírito Santo sobre mim, que vou estar conduzindo, falando com vocês, que as palavras que saiam da minha boca não sejam minhas, mas sejam palavras do Espírito Santo, que nos conduzam a buscá-lo sempre, cada dia mais. Quero pedir para que vocês fiquem em pé um momento. E hoje na história de Santa Mônica, ela é a padroeira das mães cristãs. Da padroeira também tem um grupo que eles fazem às terças-feiras também, às 5 às 6, um pouquinho antes que nós aqui, que são o grupo das mães que rezam pelos filhos, e a cofundadora, né, tem a Nossa Senhora de La Salete, que é a padroeira, e também a copadroeira, né, é a Santa Mônica, ela rezou pelo seu filho, né? Quem não sabe, ela é mãe, ela é famosa também por ser a mãe de um santo muito famoso, doutor da igreja, que é Santo Agostinho. Então, muitos conhecem ela somente como a mãe de Santo Agostinho, nem sabem a história dela, mas ela é uma santa e como qualquer santo, a vida dela deve ser seguida como exemplo para que a gente encontre também o caminho do céu. Como Carlos, às vezes a gente pensa que como Carlos Acutis, né, é certinho desde o nascimento, com 6 aninhos já quer ir para a missa, já quer a Eucaristia, sempre quer fazer caridade, e a gente não conhece os pormenores, a gente acha que todos os santos são assim, que tem uma vida regrada desde o seu nascimento, já é ungido. Mas não, muitos santos são como nós, erramos, passamos por provações durante toda a nossa vida, passaram, né, por provações, por tentações, dificuldades, até mesmo erraram muito durante a sua vida, assim como Santo Agostinho, assim como Santa Mônica, que nós vamos conhecer hoje, mas eles encontraram o caminho e são exemplos para nós. Por isso a importância da gente conhecer um pouquinho da história deles. Então que Santa Mônica rogue por nós, Santo Agostinho também rogue por nós nesse dia, para que nós possamos, assim como eles, um dia ser santos e estarmos juntos no reino do céu. Para que nós possamos, então, iniciar a nossa roda de oração. Eu disse que Santa Mônica, ela reza por seu filho, rezou pelo seu marido, ela é a padroeira por rezar pelos outros. Mas antes da gente começar a nossa primeira oração, antes da gente rezar pelos outros, nós temos que primeiro, sempre que você for fazer a sua oração, que você reze primeiramente por você. Olha a minha mãe chegando. Benção, mãe, boa noite. Estava esperando ela, por isso que eu estava dando uma enroladinha na oração. Então, ela rezou pelo seu filho, rezou pelo seu marido, e a gente, não sei se é assim com vocês também, mas para mim é assim, eu tenho muito mais facilidade de rezar pelos outros do que rezar por mim. Às vezes eu esqueço de rezar por mim, e eu tenho que ser, nas minhas orações, o primeiro alvo. Eu não consigo salvar nem a minha esposa, nem a minha mãe, nem meu pai, nem o meu filho eu consigo salvar. Não cabe a minha salvação deles. Eu posso direcioná-los para o caminho da salvação, mas não cabe a minha conversão deles. Cabe somente a eles. Mas a minha depende de mim. Essa, nem Deus, ela depende de mim. Sabe por quê? Deus, quando Ele criou a gente sem a nossa permissão. Mas Ele não pode salvar a gente sem a nossa permissão. Ele precisa do nosso sim para poder nos salvar. Então, a primeira oração que nós vamos fazer hoje é por nós. Porque a gente não pode pedir por outro, a gente não pode se derramar pelo outro sem antes estar cheio de Deus. Como é que eu posso me derramar de amor pelo outro, sendo que eu estou vazio por dentro? Santa Teresa, a Madre Teresa, ela é conhecida como Madre Teresa, né? Ela dizia que ela foi a padroeira da caridade. E ela falava que ela conseguia fazer tantas caridades exatamente porque ela tinha uma vida de muita oração. Ela se enchia de oração e por isso ela conseguia se derramar sobre os pobres, sobre as pessoas que necessitavam.
Então, se as pessoas tinham mais pessoas precisando de caridade, ela aumentava o seu tempo de oração e Deus providenciava o resto. Então, neste momento, eu quero pedir para vocês que se abracem. Faz tempo que você não se abraça. Sem vergonha, pode se abraçar. Abraça. Tem gente que faz tanto tempo que não se abraça, que nem sabe abraçar. Está abraçando aquela pessoa que você não conhece, né? Abraçando de longe. Abraça com carinho, é você mesmo, é você. Abraça bem aconchegante. Isso, aqui está todo mundo. Você de casa também, eu sei que você não está abraçado, mas se abraça, não vai ter vergonha, você está sozinho aí em casa. Se abraça aí, tá? Pode se abraçar assim, bem aconchegante. Isso. E nós vamos fazer essa primeira oração, dizendo assim, vou falar e vocês repetem. Senhor, sem você, eu não consigo. Me ajude a perseverar na fé. Continue aí abraçadinho. Eu vi que você soltou aí do abraço aí de casa. Volta a abraçar agora. Fala para todo... Pessoal, fecha o olho agora. Nós vamos fazer de novo a oração. Feche os olhos agora, aconchegado. Agora é você e Jesus, tá? É você e Jesus, intimidade, tá? Tá todo mundo de olho fechado, pessoal de casa. Pode fazer aí que ninguém tá vendo vocês. Se abraça bem aconchegante agora, que nós vamos continuar a oração no mesmo formato, tá? Eu falo e vocês repetem. Agora vai ser mais íntimo. Papai, sem você, eu não consigo. Fica comigo no meu barquinho. E mesmo que a tribulação, a tempestade, ou as ondas gigantes venham sobre mim, com você eu não temerei, pois você está comigo. Obrigado, meu Pai. Isso. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Agora, neste momento, vocês podem se sentar. O pessoal de casa também pode se sentar. Eu sei que você aí, é você mesmo que eu estou olhando. Você ficou sentado o tempo inteiro, você não se levantou, então você continua sentado aí. Bom, como eu disse para vocês, eu nem distribuí o papelzinho. Você faz essa gentileza para mim? São 2 folhas, tá? É 2 folhinhas, uma para cada um. Passa mais um pouquinho aí para o seu amigo aí do seu lado, que ele distribui para você, te ajuda. Eu estou enquadrado? Eu fiz aí um resuminho sobre a história de Santa Mônica, até mesmo para vocês levarem para casa, quiserem saber mais. Aqui, claro, eu vou contar mais alguns detalhes sobre a história, e é só os tópicos, né? Porque às vezes você vai ficar gravado na sua cabeça, mas aí você vai chegar em casa, quer contar para alguém a história de Santa Mônica, e aí você vai falar assim, poxa, não lembro da história direito. Então eu fiz um resuminho para vocês levarem para casa, espero que dê para todos. E aí a gente já vai começar a história. Nós só vamos fazer mais uma oração antes da gente iniciar. Só vou aguardar vocês todos receberem, tá? Antes de vocês, enquanto vocês vão recebendo aí a folha, eu quero falar sobre vocês da onde que eu tirei a história de Santa Mônica. Olha que benção, meu violeiro chegou. Eu quero falar para vocês, e ele veio de uniforme, vocês viram que a gente veio de uniforme para a roda de oração hoje. Quem tem violão vem com essa blusa, né? Bom, a história de Santa Mônica, eu tirei ela de 2 livros, tá? Então, caso vocês queiram saber mais sobre a vida de Santa Mônica, eu tirei isso desses 2 livros. Eu tirei aqui da Luz Perpétua, esse aqui é o volume 1, tem o volume 1 e o volume 2. Este livro, deixa eu mostrar aqui pro pessoal de casa, esse livro aqui é do padre João Lehmann, né? João Batista Lehmann, deixa eu mostrar aqui pro pessoal de casa. A Luz Perpétua, esse livro aqui, ele é grandão, pessoal, mas ele é muito bom de ler. Ele conta a história de uma infinidade, são milhares de santos, de todo dia. Então, é fácil de ler, que você pode ler um santo por dia. Então, esse primeiro volume vai do dia 1º de janeiro até 30 de junho. E aí, o volume 2 vai de 1 de julho até 31 de dezembro. Então, todo dia, às vezes, tem mais de um santo por dia, então ele vai colocando. É um livro da década de 50, então muitas datas mudaram, né? Aqui no livro mesmo, a Santa Mônica está no mês de maio, né? E agora mudou para agosto, o dia santo dela, né? Dia 27 de agosto. Mas é um livro muito bom de ler, então todo dia tem a historinha de um santo, né? Por exemplo, eu vou abrir aqui um dia que eu estou aqui, eu vou ler a história de
São Marmerto. Nunca ouvi falar desse santo, mas são tantos santos maravilhosos. E a história de santos, elas servem como uma placa que direciona o céu. Então a gente olha a história e fala assim, nossa, esse santo aqui tem a história da minha vida, sofreu igual eu. E a gente vai se surpreender com a história de outro santo, fala, meu Deus, olha o tanto que esse santo sofreu e o cara não abandonou a fé. Então são pessoas, histórias de pessoas, né, que conseguiram se manter perseverantes na fé e alcançar o reino dos céus. E com a sua vida dar exemplo para nós. Então indico para todos vocês esse livro. E o outro livro que também a gente vai até utilizar hoje, esse daqui é um clássico da literatura cristã. Isso aqui é usado até por evangélicos, até por... Esse livro aqui é um livro foi escrito por Santo Agostinho no ano 393. Vamos colocar ano 400 ali para arredondar, para facilitar a nossa conta. Então é um livro que tem 1.600 anos. O Brasil não estava nem perto de ser conhecido ainda e já tinha esse livro. E esse livro, ele era o livro mais indicado, né? Claro, depois da Bíblia, lógico, tá, pessoal? Depois da Bíblia. Mas esse livro aqui é uma pessoa que estava ali, um padre, ia ser padre, ou estava no convento, e aí pediu uma indicação de livro para se aprofundar na história. É claro que diferente de hoje, né? Que a gente pode pedir esse livro hoje, vocês podem chegar na casa aí com um toque no celular, compra na Amazon, daqui 2 dias está na sua casa esse livro, e custa, se eu não me engano, uns R$40 mais ou menos, né? Naquela época era muito mais difícil, tinha que ir numa igreja, uma biblioteca da igreja para conseguir. Mas isso aqui é um clássico. Esse livro era o livro mais indicado até o ano 1400. Porque no ano 1400 saiu um outro livro que ficou top seller, né? Vamos dizer, best seller. Virou best seller cristão, né? Para a gente se aprofundar na vida da igreja, na vida de santidade, que é o livro A Imitação de Cristo. Eu emprestei para a Gabi, ela está lendo esse livro, maravilhoso. E esse é o livro hoje mais lido, é o livro Imitação de Cristo. Caso vocês queiram um livro para vocês lerem, eu quero um livro para me aprofundar na fé, leiam A Imitação de Cristo, que, como o próprio título já diz, vai nos ensinar a imitar Cristo. E esse é o objetivo de Cristo. Cristo veio aqui na terra, viveu como nós, morreu como nós, sangrou, chorou. Você sabe que o versículo mais curto da Bíblia, do Novo Testamento, é Jesus chorou. Só isso, acabou o versículo. Então ele chorou como nós, sofreu como nós, se entristeceu com a perca do seu amigo. Ele viveu todos os dramas que nós vivemos. Foi traído, foi açoitado, foi machucado, para nos ensinar como fazer para a gente alcançar o reino dos céus. Então, recomendadíssimo o livro Imitação de Cristo. E esse livro, A Confissões, ele tem 13 capítulos e nos 9 primeiros capítulos contam a história de Santo Agostinho. E ele usa boa parte para contar a pessoa que foi o elo entre a terra e o céu, que é a sua mãe, Santa Mônica. Ele conta muito da história, então a gente sabe muito de Santa Mônica graças a esse livro aqui, ó, Confissões, que do capítulo 1 até o capítulo 9 é uma autobiografia. Ele está escrevendo de quando ele era criança, os seus primeiros pecados, ele conta como é que era a vida na sua casa, e aí depois no capítulo 10 ele vai fazer uma parte filosófica ali, e depois no 11, 12 e 13 ele vai fazer uma interpretação do livro de Gênesis, ali os primeiros versículos, fazendo um contexto entre o homem e o mundo. Coisa linda, gente, coisa fina. Livro de 1.600 anos e ainda tão atual, tão recomendado. Amém? Hoje nós vamos ler algumas passagens dele, vocês vão ver que Santo Agostinho, ele escrevia com amor, ele era um poeta, as palavras dele tocam o nosso coração e convertem. Muitas pessoas foram convertidas com esse livro e eu espero que hoje possa tocar o coração de vocês também. Então, neste momento, agora que vocês já receberam aí o resuminho para vocês irem acompanhando, como eu disse, hoje nós vamos conhecer a história de Santa Mônica e ela rezava pelos outros. E eu sei que muitas pessoas que estão aqui hoje veio com esse objetivo de rezar, pedir uma cura, pedir uma conversão de alguém que é muito querido para você, muito amado. Então, neste momento, eu queria que você fechasse os seus olhos. Agora que nós já estamos com intimidade, nós já fizemos a nossa apresentação para Jesus, já conversamos com Ele, já pedimos por nós, já se enchemos do amor dEle, agora é a hora que nós vamos fazer a nossa primeira intercessão. Nesse momento eu quero que você imagine que você está frente a frente com Jesus e você vai apresentar esta pessoa querida para você. E dela você vai falar
tudo que ela é, o nome dela, o motivo de você estar rezando por ela. Apresente para Jesus esta pessoa e diga para Ele o motivo de que você está rezando por ela hoje, enquanto eu for cantando essa canção. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei. Hoje, durante eu for contando aqui a história de Santa Mônica, vai sempre refletindo sobre essa pessoa que você fez essa intercessão, que você dedicou essa oração inicial. Amém? Nossa Santa Mônica, rogai por nós. Vou tirar aqui o violão agora, pessoal. Bom, neste momento eu quero contar para vocês, iniciar contando a história da Santa Mônica. Quem é essa santa, né? Eu já fiz algumas introduções a vocês, mas agora eu vou contar mais alguns detalhes dela. Ela está pertinho de Cristo, ela está mais perto ali de Cristo, da época de Cristo, bem mais perto do que de nós, né? Ela nasceu no ano 332, então poucos séculos depois da morte de Cristo. Então ela é uma das primeiras santas lá de trás. Época difícil ainda, uma época de muita perseguição. Não tinha tantos cristãos igual hoje, então o horário era muito difícil, havia muitos pagões, né? Então os cristãos eram extremamente perseguidos, até de morte realmente, então rezar era uma dificuldade. Diferente de hoje, que a gente tem um ambiente, uma capela maravilhosa, né? Uma igreja gigante no centro da cidade, né? A maior parte das nossas igrejas, das cidades do Brasil são construídas e o centro dela, a pedra angular da cidade, tem uma igreja, uma basílica, né? Praticamente todas as maiores cidades têm nome de santos, né, como São Paulo, né? E então nós vivemos num ambiente muito diferente, completamente diferente da época de Santa Mônica. Então o ano é 332. Ela nasce numa família boa, rica e católica, uma família cristã, que ensinou para ela já alguns princípios cristãos, né? Já ensinou algumas coisas, alguns contos, né, da época de Jesus, já tinha essa noção ali. E ela, por ser muito rica, ela tinha criados dentro da sua casa, né? Inclusive, se a gente pegar realmente, eram escravos, né? Nessa época ainda tinha escravidão, então com famílias mais ricas, tinha as pessoas que moravam a trabalho. E Mônica, na casa dela, ela tinha uma dessas criadas que era responsável por cuidar das crianças. Ela era aquela que tinha mais proximidade. E foi essa criada que direcionou a alguns aspectos virtuosos para Santa Mônica, como humildade e obediência.
Então, com essa cuidadora de Santa Mônica, ela aprendeu essa obediência, esse zelo e um aspecto que ela tinha de humildade. Após ela ali, com a sua juventude, ali para os 12, 14 anos de idade, Santa Mônica, ainda não santa, né? Só Mônica, vou tratar ela só como Mônica, né? Então, Mônica, na sua juventude, ela tinha um trabalho da casa que era buscar o vinho para a família na hora do jantar, na hora de um evento, né? Então, a família, que era muito rica, como eu falei para vocês, ela tinha uma adega e aí ela tinha a função, ela era responsável por ir lá, pegar o vinho e levar até a mesa. E o que acontece, como muitos jovens, né, muitos de nós, né, vendo a ocasião, vendo a oportunidade, né, começou a falar, eu já estou aqui na adega, né, tem muito vinho aqui, vou experimentar. Então ela começou ali nessa juventude, nessa curiosidade, e ela tomou um certo gosto pelo tal do vinho, né? Começou a tomar uns gole, levava lá o vinho sempre chegava aberto e faltando, né? Mas até então ela não percebia, né? E ela foi criando este hábito. Todos os dias ia na adega, dava aquela bicadinha, né? E o que acontecia é que ela começou a criar como se fosse criar um vício, né? O vício do alcoolismo. Até que um certo dia, ela se achando, né? Como muitos da nossa família, até muitos de nós que estão aqui, né? Acha que bebe, né? Toma os pileque e tá tudo normal, né? Ninguém repara, eu fico legalzão, né? Aí no outro dia o pessoal conta os barracos que você fez, né? As vergonhas que você passou, mas aí você dá risada, dá aquela disfarçada e volta a beber, né? E Santa Mônica achando que ela era a centrada, né? Que ela tomava os vinhos dela, mas sentava na mesa, jantava e ninguém percebia. Todo mundo achava que ela não, uma mocinha dessa, tão delicada, né? Tão bonita, não vai fazer um negócio desse. Ela achando. Porém, todo mundo da casa já sabia que ela tinha esse vício. E em uma ocasião, houve uma briga familiar, uma discussão ali, família com um criado e tal, e ela entrou no meio e acabou destratando uma das criadas, uma das pessoas que trabalhavam na casa. E essa pessoa que trabalhava na casa revidou. E o xingamento que ela usou para Mônica, né, na época, né, para Mônica foi beberrona. E isso é um absurdo, imagina. Hoje está mudando até um pouco o conceito, né? Hoje os amigos se encontram e falam, eita, final de semana nós chapamos o caneco, hein, bebemos até cair, como se fosse algo bonito, né? Mas a gente sabe que não é, que foi uma mudança de virtudes, né? Que isso não deveria ser uma coisa valorizada e sim uma coisa abominável, né? Imagina você chegar e vangloriar, né, com o outro. E aí, nós vamos cair aonde? Nós vamos beber até cair aonde semana que vem? Não, a gente deveria se envergonhar e falar, não, nós passamos do limite, nós não devemos, vamos parar de beber, nós não podemos beber, nós não temos controle suficiente. Se nós bebemos até cair, né, brigamos, fizemos barraco, a gente tem que parar de beber. E foi exatamente este pensamento virtuoso que Mônica teve. Quando a empregada chamou ela de beberrona, imagina, ano 300 e pouquinho, gente, lá atrás, ela se encheu de vergonha. Ali na frente dos familiares, né, na frente dos demais criados, ela foi chamada de beberrona e ela sentiu o golpe, né? Ela sentiu aquela falha, aquele desvio de caráter, porque ela sabia que era um erro, mas até que não fosse dito, né, parecia um erro escondido, algo que, tá tudo bem, ninguém percebe, né? É só para me divertir, é só para distrair. E aí, quando ela ouviu de outra pessoa, ela percebeu que realmente era uma falha, um desvio de caráter, e isso foi fundamental para a mudança de virtude dela. Então, ela pediu já para Deus, fez uma oração e pediu para que ela nunca mais tivesse a vontade de beber. E assim ela seguiu a sua vida, a sua juventude, fugindo de toda ocasião. Chamada para beber, ela já não bebia mais, chamada para ir em bailes, em festas, ela se afastava, até mesmo de meninos, né, que queriam falar com ela, conhecer ela evitava qualquer ocasião de pecado. Então, às vezes, na nossa vida também é assim, às vezes a gente precisa realmente passar por uma dificuldade, passar por uma doença, passar por um vício, uma situação adversa para que a gente transforme isso, para que, na verdade, Deus transforme esse mal em bem na nossa vida. E foi assim com Santa Mônica. Santa Mônica, então, amadurece, se torna uma moça com idade para casar e, como costume da época, ela que foi nascida no norte da África, a cidade
tinha outro nome na época, né, o país dela, né? Hoje seria a Argélia. Hoje o nome lá da onde que é o local que ela nasceu, e Santo Agostinho também, é na África, no norte da África, no país da Argélia. Então, lá naquele país ainda tinha, né, o costume de apresentar os jovens para casamento, e os pais delas, quando ela atingiu uma maturidade, né, atingiu a idade de casamento, apresentou para um homem que não era cristão, era um pagão, né, praticamente um ateu, né, que ele tinha o paganismo como religião, mas não participava, não frequentava. Então ela se casa com este homem, ela é oferecida em casamento e ela acaba se casando com este homem. Eu só queria fazer um parênteses aí, vocês devem estar seguindo, eu fiz a parte da introdução, o nascimento dela. Tá aí no contexto histórico eu estou, tá, pessoal? E ela casou com um jovem chamado Patrício, que era um pagão, e ele tinha um temperamento muito difícil, era um homem bravo, né? Ele era, qualquer coisinha, as menores que fosse, ele já era agressivo. Ele também tinha uma outra problemática, né, que é muito ruim para o casal, que é a infidelidade. Então, ele traiu Mônica diversas vezes. E ela teve, aí no papel, pessoal, eu coloquei teve vários filhos, né? Mas ela teve 3 filhos, que o mais velho chama Agostinho, como eu já disse, né? Santo Agostinho, doutor da igreja. Depois ela teve mais um menino que tem um nome bem difícil, que eu nem consigo lembrar. Não vou falar para vocês, senão eu vou errar, o nome dele é difícil. E teve uma menina chamada Perpétua. É o nome, difícil o nome, né? E nós temos uma santa chamada Perpétua. Inclusive, se vocês prestarem atenção na Santa Missa, agora estão falando o nome de algum santo e vai falar o nome de Santa Perpétua, que é uma mártir, uma história lindíssima. Caso despertar a curiosidade de vocês, procurem quem foi Santa Perpétua, vocês vão se surpreender com a história dessa mulher. Bom, então agora nós vamos aí para esposa, Mônica como esposa, que é uma parte muito importante, né? Então Santo Agostinho foi o filho mais velho, tá, pessoal? Os outros filhos, só pra gente, que nós não vamos falar mais dos 2, né? Eles eram pessoas boas, tá? Nós não temos muito escrito sobre eles, quem que eles eram, o que foram, mas eram filhos que estavam ali perto da mãe, eles seguiram a essa parte religiosa da mãe, né? Já Santo Agostinho, ele puxou mais esse lado do pai. Era meio mulherengo, meio rebelde, então era o filho mais velho e ele tinha esse ar mais agressivo, gostava de uma balada. Então Santo Agostinho era aquele filho era um filho problemático, como ele mesmo relata no seu livro Confissões, né? É o livro bom, né, o nome, né? As Confissões de Santo Agostinho. Então ele mesmo diz que ele era um filho mau, né, um filho desregrado, tinha uma vida, gostava da libertinagem, né? Ele era um boêmio, né, vamos usar essa palavra. E o filho do meio era um bom menino, a gente nem tem. E a filha, a Perpétua, a filha dela não é a mesma da santa, tá, pessoal? É outra. É só o mesmo nome. A Perpétua, ela se tornou uma religiosa. Viveu uma vida, né, como irmã, uma freira, né? Viveu uma vida religiosa. E aí a gente não tem muito mais sobre eles. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre Santo Agostinho. E hoje, muito mais sobre Santa Mônica, tá bom? O seu marido, agora vamos falar um pouquinho da vida do casal. Como eu disse para vocês, ele tinha um temperamento bem explosivo, vamos dizer. Então, por qualquer coisa havia confusão. Então, às vezes ele chegava em casa, já chegava estressado, já agredia ela verbalmente, às vezes até fisicamente. E Santa Mônica agia de maneira calma, com paciência. Ela aguardava passar aquele pico de irritação e depois, no tempo oportuno, ela conversava com o seu marido, apontava as falhas dele, apontava onde que ele deveria, para que ele refletisse. Isso falta não só para casais, mas para muitos de nós, né? Essa virtude que Mônica expressa, né? Quando alguém nos ofende, não só o nosso namorado, nosso marido, a esposa, o filho, alguém gritou com nós, falou alto, a gente já quer falar mais alto, o nosso colega de trabalho já fez uma ofensa, a gente faz uma maior, uma dobrada, né? É o olho por olho, dente por dente. Mas aqui Santa Mônica ensina uma virtude para nós. Aí eu até coloquei uma coisa que ela fazia, né? Ela nunca revidava as ofensas. Ela sempre aguardava o momento oportuno. Então, falta um pouco disso na gente. Às vezes alguém ofende a gente por instinto. A gente já quer falar mais alto que ele. E às vezes esse não é o caminho que Jesus nos ensina a fazer. Então acalma, às vezes a gente tem que controlar a ira, controlar a raiva, controlar esse desejo de vingança, né? Que a gente, ele deu em mim, eu vou dar nele. Mas Jesus nos ensina que se alguém bater na sua face, a gente ofereça o outro lado. Se alguém nos obrigar a andar 1 quilômetro, que a gente ande 2 quilômetros com ele.
Se alguém nos tomar o manto, que a gente também dê a túnica. Então, se alguém nos ofender, que a gente o elogie. Se alguém nos maltratar, que a gente ore por ele. Esse é o ensinamento de Jesus para a nossa vida. Eu sei que às vezes parece ser difícil na hora da raiva, na hora da ofensa, parece ser impossível. Mas se a gente quer buscar o reino dos céus, este é o caminho que Jesus nos ensinou. Então, ela ganhou, por causa dessas virtudes, dela nunca revidar, ela ganhou a admiração do seu próprio marido. Mesmo ele traindo ela, chegando bravo, brigando com ela, agredindo ela, ainda assim ela se mantinha calma. E depois ela ia lá e ela não deixava barato, não. Não, ele me agrediu verbalmente, fisicamente, fica por isso mesmo, não vou fazer nada. Não. Ela esperava ele se acalmar, se acalmou, aí ela ia lá e falava, apontava todos os erros dele. Olha, eu não merecia isso, você tem que parar com isso. Apontava fazia ele fazer a reflexão. E esse ato dela foi fazendo com que fosse ganhando o coração do marido dela, convertendo aos poucos o coração deste marido. Eu quero até ler para vocês, isso é relatado aqui no livro Confissões, eu até marquei caso vocês pegarem para ler, deixei marcado aqui. Eu quero ler o próprio filho relatando. O filho estava na casa, ele via essas agressões do pai, né, com a mãe. E olha só o que Santo Agostinho escreve sobre as virtudes de Mônica, né, as virtudes de sua mãe. Quando chegou a idade de casar, ela foi dada a um marido a quem serviu como senhor. Ele procurava conquistá-la para ti. Ela procurava conquistar. Santo Agostinho está falando para Deus, tá? Essa confissão dele, ele está falando para Deus. Então, olha só o que ele fala da mãe, né? A Mônica procurava conquistar o pai dele para Deus, falando-lhe de ti através das suas virtudes, com as quais a tornava bela e pelas quais o marido a respeitava, amava e admirava. Às vezes quando eu falei aqui que ele agredia ela, que ele maltratava ela, eu só estou falando aspectos ruins. Tenho certeza que principalmente as mulheres já estão com ódio mortal dele, já estão querendo bater nesse marido dela, né? Mas calma, que eu estou falando os pontos ruins. É lógico que a gente vai ficar com raiva dele, né? Mas ele também tinha os aspectos bons dele, tá? Então ele era respeitoso, era amável, ele tinha esses momentos de iras, que era uma falha do caráter dele, mas que se a mulher que estava lá na época, a mulher dele, a Mônica, ela não agredia verbalmente, a gente não pode agredir ele nem em pensamento, tá bom? Não cabe isso a nós. Nós não somos juízes de nada para dizer o que ele é ou não, tá bom? Só fiz esse parênteses. Vamos continuar aqui a leitura aqui de Santo Agostinho. Ela suportou a infidelidade conjugal sem jamais hostilizar ou demonstrar ressentimento contra o seu marido. Esperava que tua misericórdia descesse sobre ele para que ele tivesse fé em ti e se tornasse um homem casto. Embora de coração afetuoso, ele se encolerizava facilmente. Como eu disse, ele tinha um coração, olha só pessoal, olha o que o filho está falando. Ele tinha um coração afetuoso, era acolhedor, é aquele homem que trata bem os filhos, acolhe. Quando ele está bem, ele está bem. Só que tinha momentos de ira. É isso que Santo Agostinho está falando. Minha mãe havia aprendido a não contrariar com atos ou palavras quando ele estava irado. Depois que ele se acalmava, ela procurava um momento oportuno para lhe mostrar o que ele tinha se irritado e depois refletir sobre isso. Muito boa, né? Mãe, olha, espetáculo de mulher. Né? No momento de raiva, dificilmente a gente consegue manter a calma, no momento que a gente é maltratado. Aqui já está uma virtude de Santa Mônica para que a gente leve para a nossa vida. Então, seguindo, coloquei uma mensagenzinha, caso vocês não tenham o livro, mas ela suportava com tanta paciência e esperava o momento oportuno que ele estivesse calmo para lhe dar as explicações. Então, que a gente possa lembrar sobre isso. E agora nós vamos para Santa Mônica como mãe. Aí a gente falou dela como esposa, que ela foi conquistando, com essas virtudes dela, ela foi conquistando o respeito do marido e também o coração dele, amolecendo o coração. Tanto que, antes dele morrer, ele se converte. Ele se torna um cristão, se converte, se batiza e falece. E ela se torna viúva de um homem convertido. Né? Nas confissões aqui de Santo Agostinho, ele fala que o pai dele foi convertido graças a isso. Mas isso, gente, demorou anos. Ela teve toda a vida conjugal. Toda a vida. Muitos casais, no primeiro ano, já se separam.
Porque na primeira ofensa, no primeiro xingamento, acabou. Então é um exemplo para nós que passamos por dificuldades nos relacionamentos, no nosso casamento. Vai ter dificuldades, vai ter problema, mas que nós já fizemos um contrato até que a morte separe. Então que a gente possa cumpri-lo. Eu sei que é difícil, eu sei que vai ter problemas, mas que a gente lembre dessa paciência de Santa Mônica, que ela no final da vida dela, ela não fala que foi uma perca de tempo, meu marido morreu convertido, mas me arrependi, podia ter casado com outro homem melhor. Não, ela morre feliz pela conversão dele, ela se alegra, pois ele se converteu. Ele tinha um lado ruim? Tinha, mas ele também tinha uns aspectos bons também. Bom, agora como filho, ela tinha, vamos falar um pouquinho sobre Santo Agostinho, como eu disse para vocês, que ele era um homem inteligentíssimo. Santo Agostinho, ele é doutor da igreja, não é por acaso, ele era inteligentíssimo, tanto que ele escreveu, isso aqui é uma obra de arte. Vou fazer a leitura aqui de uma parte para vocês, depois vocês vão ver que poema. É uma das frases mais conhecidas da igreja, às vezes a gente nem já escutou, nem sabe que é ele que escreveu, mas ele é um homem brilhante e ele tinha muita vontade de ser... Agora eu não vou saber falar a palavra, hoje seria um marqueteiro, né? Uma pessoa que vende bem, um vendedor, né? Mas na época é um orador. Então retórica, ele queria ser um professor de retórica, que é aquele pessoa que sabe falar bem, consegue vender qualquer coisa. Então ele saiu de casa, a mãe dele repreendeu ele, a mãe dele expulsou ele de casa, na verdade, né? Teve um momento da vida dele que a mãe dele não deixou ele entrar por causa que ele tinha essa vida de boêmio, né? Gostava das meninas, gostava do barzinho e tal. Isso no ano 300, olha lá Santo Agostinho, hein? Lá atrás, olha, ele vivendo uma vida parecendo de hoje aí. Então Santo Agostinho, ele era um cara muito inteligente e ele estudava muito filosofia, ele conhecia muito sobre Platão, Aristóteles, Sócrates, ele conhecia muito, ele lia muito, era um cara muito inteligente, ganhava dinheiro de maneira fácil, mas ele gastava tudo, ele era muito boêmio, então ele gastava tudo, né, nos rolês dele. E Santa Mônica, firme, orando por este filho, rezando. E certa vez, Mônica foi até Milão, ficou sabendo que o filho foi lá em Milão procurar estudar mais sobre isso. E ela foi até Milão atrás do seu filho para tentar encontrar ele, para tentar fazer conversão deste filho, pois isso atormentava a alma dela. Vou fazer só um parênteses aqui para vocês entenderem melhor qual que é o seguinte. Por que ela se atormentava com a alma deste filho? Levanta a mão aí quem é mãe ou pai, né? Já hoje é mãe ou pai. Temos bastante, né? Você é mãe? Rezar pelo seu filho. Tá doentinho. Quando a gente educa um filho, às vezes a gente pensa assim, eu quero educar meu filho, que ele estude, que ele tenha uma boa profissão. A gente está educando ele para a vida. Mas como pai, essa é minha sogra, você é mãe também, dona Nelly? Você é mãe? Seja bem-vindo, nós estamos falando agora sobre a mãe. Dona Nelly, seu Odair, chegando, sejam bem-vindos. E o objetivo... Boa noite, Odair. O objetivo de a mãe e do pai, às vezes a gente se preocupa tanto para ele ser uma pessoa boa, um médico, um advogado, para que ele tenha sucesso na sua vida. Mas a gente esquece qual que é o objetivo principal de um pai e a mãe. O objetivo principal de um pai e da mãe é que o seu filho conquiste o céu. Não é ser médico, não é ser advogado, não é ser milionário, não é ser uma pessoa de bom coração, é que ele busque a Deus, que o seu filho encontre a salvação. Este é o objetivo, esse é o ensinamento que o pai tem que dar. E às vezes o mundo de hoje converte isso, fala, não, vou educar meu filho para que ele faça uma boa faculdade. Se der tempo ele vai para a igreja, né? Então, este é o objetivo. Por isso, Mônica, que tinha suas virtudes, que já seguia um caminho de Deus, ela sabia que o seu filho estava perdido, que a alma dele estava morta. Eu acho que eu não coloquei aí, mas o pecado, pessoal, o pecado é a morte da nossa alma. Todos nós aqui um dia vamos morrer. Independente de que você come bem, se você é saudável hoje, se você já tem 100 anos ou não, ou tem 12 anos, 10 anos, todos nós vamos morrer. Isso é certo, isso é óbvio. Pode ser a pessoa mais saudável do mundo, fazer exercício todo dia, comer certinho, não beber coca, só bebe água, só come fruta, vai morrer. Eu falo sem medo de errar, vai morrer. Pode ser que daqui um dia, num acidente, pode ser daqui 10 anos com uma doença, pode ser daqui 100 anos, mas você vai morrer. A gente vai, o nosso corpo perece. Porém, nós temos uma coisa dentro de nós que chama alma, e essa é para sempre, essa é eterna. Por isso que nós devemos buscar não as coisas daqui, mas as coisas do céu.
pois daqui, quando essa parte do corpo perecer, já era. Não servem para nada as coisas deste mundo. Porém, quando a gente conquista um lugar lá no céu, nem a traça rói, nem o ladrão rouba, nem a ferrugem corrói, nada nos é tirado, pois essas coisas são eternas. E é isso que nós devemos lutar, é isso que nós devemos interceder na nossa família e até para nós mesmos. É isso que nós devemos buscar. E é isso que Santa Mônica está buscando para o seu filho. Eu não falei para vocês que ele é um cara inteligente, conseguia dinheiro fácil, porque ele era bom de lábia, era um vendedor, né? Ele tinha uma retórica, era inteligentíssimo. E ela não estava feliz, ela chorava, pois ela sabia que por dentro o seu filho estava morto. O principal, ela tinha errado com ele, tinha perdido com ele. Então ela sai da sua cidade e vai até Milão atrás do seu filho, tentando encontrá-lo, na ânsia de converter o seu filho, de buscar ele até o Espírito Santo, né? Santa Mônica não tem o poder de converter ninguém, né? É o Espírito Santo que converte. Ninguém de nós converte ninguém, mas através de Santa Mônica, talvez da lágrima dela, do choro, da oração, talvez ela conseguisse chegar no coração do seu filho, e é isso que ela faz. Então ela vai até Milão, mas o seu filho já sabia que ela estava indo, e ele foge dela. Olha, malandro, né? Então ele tinha brigado com ela, então ele foge de Santa... Nós estamos falando de Santa... Gente, eu vou lembrar para vocês de novo. Nós estamos falando de Santo Agostinho. Foi expulso de casa, era mulherengo. Se eu não me engano, nessa época ele já tinha um filho, perdido pelo mundo, gostava de tomar umas cachaça, e estava fugindo da mãe, tinha sido expulso de casa. E nós estamos falando de um dos maiores santos da igreja, doutor da igreja. E aí ele foge da sua mãe, e a sua mãe então vai até a Catedral de Milão, vai lá na frente da catedral e começa a chorar. Ela chora pelo seu filho. E aí, santo se encontra, gente, santo se encontra. Eu lendo esse livro que eu falei para vocês, da Luz Perpétua, o que eu mais vejo é encontro de santo. São Francisco e Santa Ana, tem um santo chamado Santo Antão. Todo mundo que viveu na época dele conheceu esse cara, e ele morava no deserto, numa caverna. Todo mundo conheceu esse cara. Como? Espírito Santo. O cara morava numa caverna no deserto. Todo santo que viveu na época foi lá falar com ele. Santo Antão. Então, indico novamente o livro para vocês. E santo se encontra. O Espírito Santo faz os caminhos deles se cruzar. E aí Santa Mônica está chorando lá na frente da capela pelo seu filho. E aí quem aparece? Santo Ambrósio. Outro doutor da igreja, olha aí. Santo Ambrósio também era um palestrante nato. Escreveu inúmeros livros também. E aí Santo Ambrósio chega para ela e vê aquela mulher chorando na calçada, lá na frente da capela, e pergunta o que houve. E ela fala: a alma do meu filho está morta. Estou chorando pelo meu filho. E aí eu coloquei a frase aí para vocês. Vejam aqui, ó, em cima do capítulo 5, aí, últimos dias. A frase é assim, ó. É impossível, isso aí é Santo Ambrósio falando para ela, tá? É impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. Ou seja, você, mãe, que ora, que chora pelo seu filho, pela busca, você que chora pelo seu sobrinho, você que chora pelo seu amigo, pelo seu marido, você que clama para que Deus escute suas orações, você que chora por ele, as suas orações vão ser ouvidas. Vão ser ouvidas as suas orações. Então Santo Ambrósio diz para ela: não é possível que se perca um filho, você que está aqui chorando por ele. Vou até ler aqui para vocês o que Santo Agostinho escreveu. Isso aí foi Santo Ambrósio que falou, outro santo, tá, pessoal? Olha só o que Santo Agostinho, agora o filho, falou. O pranto e o sonho de Mônica. Do alto estendestes a tua mão e arrancastes a minha alma. Lembra que Santo Agostinho está falando com Deus, tá? De um abismo de trevas, enquanto a minha mãe, a tua fiel serva, chorava por mim. Mais do que as mães choram pela morte física dos filhos, é que ela, com o espírito de fé com que a adotastes, ela via a morte da minha alma. E tu, Senhor, lhe ouvistes os pedidos. Olha que bonito. Aqui Santo Agostinho está contando que Deus arrancou ele das trevas e levou ele para a luz. Enquanto a sua mãe, uma fiel serva de Deus, estava chorando em lágrimas pelos erros dos filhos. Bonito demais, né, pessoal? Lindo, né? E para a gente finalizar, a gente vai fechar agora já. O que acontece é que 17 anos, foi 17 anos do período que Santo Agostinho viveu essa vida aí de perdido, viveu essa vida desregrada, longe de Deus, procurando só conhecimento, ciência e vivendo das coisas do mundo. Foram 17 anos que a sua mãe
rezava e orava pela conversão do filho, para que Deus ouvisse. Teve um momento da vida de Santa Mônica que ela recebe um sonho de visão, bem no começo, aí, bem 17 anos atrás, vamos dizer assim, que ela recebe uma visão do seu filho alcançando o reino dos céus, se tornando santo, sabe? Ela recebe essa visão e ela diz que essa visão foi um alívio, foi um suspiro, porque ela achava que o filho dela não tinha mais jeito, estava perdido. E esse sonho que ela teve foi um alívio que Deus deu para ela, falando que essas orações delas seriam atendidas. E foi. Só que demorou 17 anos. Eu sei que muitos de nós já estamos rezando há algum tempo, né? Por alguma graça, algum pedido, alguma cura, e às vezes parece que não chega o sinal, passa tanto tempo, mas que a gente possa lembrar agora da história de Santa Mônica. São 17 anos que ela está pedindo pela vida, pela alma do seu filho, pela conversão do seu filho. Ela que já tinha passado a vida inteira pedindo a conversão do seu marido, e somente nos últimos suspiros do seu marido, quando ele se converte, aí se fala, agora eles vão viver uma vida boa, né? Um convertido, né? Junto, uma vida ali de santidade, né? Sem briga. Aí ele morre. Ela alcançou o objetivo. E da mesma forma acontece com Santo Agostinho. A conversão de Santo Agostinho acontece no ano de 387. 17 anos, né? Que eu falei para vocês de espera. E aí ele é batizado. E um detalhe, só um parênteses aqui para vocês. Sabe um grande fator que fez a conversão de Santo Agostinho, além, né, que o próprio Santo Agostinho fala dessas orações da sua mãe, foi que Santo Agostinho ficou sabendo que esse tal de Ambrósio, Santo Ambrósio, que a gente já sabe que ele é santo, ele era um excelente palestrante. E aí Santo Agostinho foi assistir uma palestra deste homem, para aprender a falar, para aprender retórica. Só que não era uma palestra, não era uma aula, e sim era uma pregação. E o que acontece numa pregação é que, além das palavras, além das frases ditas, também tem o Espírito Santo. Então, naquela pregação, Santo Agostinho, além das palavras, além de aprender uma boa retórica, ele também aprendeu que o Espírito Santo existe, e estava dentro daquele homem, e daquele homem também estava dentro dele. E ali foi o princípio da conversão. Então a conversão se deve muito a Santa Mônica, sua mãe, e também a essa pregação de Santo Ambrósio na vida dele. E aí o que acontece? Tem uma frase famosa de Santa Mônica. Olha só. Nada mais, depois da conversão do filho dela, de Santo Agostinho, ela fala: nada mais me atrai na vida. Ou seja, ali ela falou: eu conquistei todos os meus objetivos, eu recebi todas as graças. Meu filho se converteu, ela queria só a conversão do seu filho. O seu filho, além de se converter para o cristianismo, se tornou padre, se tornou bispo e ainda mais, se tornou um grande santo da igreja, um doutor da igreja, um dos santos mais conhecidos do mundo. Então ela alcançou muito mais do que ela queria. E após isso, ela morre. Santa Mônica morre no ano de 387, no mesmo ano da conversão do seu filho, Santo Agostinho. Eu queria só finalizar com uma frase que diz o seguinte: Deus ouviu o coração de uma mãe e por isso o mundo ganhou um santo e doutor da igreja. Bom, essa é a história da Santa Mônica, eu espero que tenha ajudado. Essas histórias de santos, elas fazem a gente refletir, e eu espero que a gente entenda que a morte todos nós vamos passar. A gente não gosta de falar sobre morte, a gente não gosta de pensar sobre morte, mas é a única coisa que todos nós vamos passar na nossa vida, isso é certo. Todos nós estamos aqui, nós vamos passar pela morte, ela é certa, mas a gente não quer falar disso, que a gente tem medo, porque a gente não se prepara. Mas a gente tem que preparar a nossa alma para esse dia. Eu sempre falo, quem participa da roda de oração há mais tempo e sabe disso, já eu digo isso várias vezes, a gente deveria se entristecer no dia que nasce uma criança, mas a gente faz festa, né? Chá de batismo, não, como é que é? Chá de neném? Chá de neném, né? É o nome, né? Chá de neném, que aí ganha fralda, a gente faz festa, aí todos os parentes vão na sua casa, vê a criança, já passa gripe pro neném, vira aquela fundunça na sua casa, né? E todo mundo festa e tal. Mas a gente deveria se entristecer nesse momento, pois essa criança vai passar por tantas dificuldades na vida, mas a gente não quer pensar sobre isso. A gente só quer viver aquele momento ali. E aí, quando a gente vai para o velório, está todo mundo triste e chorando.
E se a gente acredita em Cristo, se a gente tem fé em Jesus Cristo, no momento do velório a gente tinha que fazer a festa. Lá sim, tinha que ser chá de velório, né? A gente tinha que ir lá, cantar música, fazer louvor, porque ele alcançou a vida eterna. Mas aí, como a gente não se prepara para a vida eterna, a gente nunca sabe se a pessoa foi para o céu ou não. Então a gente vai lá para o velório, puxa, ele não deu tempo desse rapaz. Ontem mesmo ele estava fazendo cada armada e aí agora foi. E aí gera aquele medo de nós. E aí, será que esse meu ente querido, será que esse meu amado, será que ele está no céu? Será que ele vai sofrer eternamente no inferno? Mas a gente não quer pensar sobre isso. Mas eu queria fazer essa reflexão final, eu sei que mesmo é dolorosa, eu sei que é difícil, né? Eu queria já ressaltar para vocês que eu entendo bem sobre a morte, né? Pouco tempo atrás eu estava no velório do meu filho. É triste, é doloroso, mas o que alegra o meu coração é a certeza que ele está no céu. Porque no mesmo dia, o padre foi lá e derramou 3 gotinhas na cabeça dele e o batizou. O batizou às 2 horas de quinta-feira. Às 00:30, ele alcançou a vida eterna. Então, com ele, eu atingi o objetivo. Eu, como pai, atingi o objetivo de pai, que é, ganhei para Deus a alma do meu filho. Chamei o padre e falei, padre, vem com urgência, veio no meu coração. O padre iria somente na sexta. Mas o Espírito Santo, eu estava em constante oração, e o Espírito Santo me falou naquela madrugada, na quinta-feira. Eu tenho a mensagem que eu mandei para o padre. Eu falei, padre, por favor, dá um jeito e vem com urgência. Vem antes, eu quero muito que o senhor batize o meu filho hoje. E aí eles saíram, falaram, tudo bem, Diego, nós vamos sair hoje. E naquela mesma manhã eles já foram para lá. A gente se encontrou no hospital mesmo. Ali a gente já fez o ritual do batismo. E ali foi os últimos momentos que eu tive com o meu filho ainda vida, né? Depois eu só fui pegar ele no colo, pela primeira vez. Fui pegar ele no colo, ele já sem vida, mas com a certeza da vida eterna. Então eu queria dizer para vocês que a gente se preocupa muito com os ganhos materiais para que o nosso filho conquiste, seja um bom aluno, seja um bom amigo, seja um médico, estude bastante, seja um advogado, seja um dentista, que ele conquiste o mundo. Mas a gente não pode esquecer que o principal prêmio que a gente tem nessa vida é alcançar a vida eterna. É isso que nós devemos buscar para nós e para os nossos entes queridos. É isso que Santa Mônica falou, já não tenho mais nada o que fazer aqui. Eu consegui a alma do meu marido. Os meus 2 filhos mais novos já estão encaminhados. O que me faltava era este meu filho mais velho, que estava perdido, estava morto, assim como a passagem do filho pródigo. Ele estava morto e voltou à vida. Então eu me alegrei, eu fiz festa, matei o cordeiro gordo. Senhor, já não tenho mais nada para fazer aqui, pode me levar. E ela alcança os louros da glória e vai em direção ao seu marido e à vida eterna. Amém. Santa Mônica, Santo Agostinho, espero que vocês tenham gostado, que essa história de Santa Mônica faça a gente rezar mais, buscar mais a nossa salvação, que a gente reze pelos outros, mas nunca se esqueça de rezar por nós mesmos, pois a única conversão que a gente consegue fazer é a nossa, a outra a gente tem que ficar pedindo, mas depende da outra pessoa. Enquanto o Santo Agostinho falava não, 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 Santa Mônica não podia fazer nada, além de continuar perseverando na fé. Então que a gente persevere na fé, mesmo em momentos de tribulação, mesmo em momentos de injúria, mesmo em momentos de dor, mesmo em momentos de sofrimento, mesmo em momentos de doença, e mesmo em momentos que a gente não entenda o porquê isso está acontecendo na nossa vida, o porquê que acontece coisa ruim com pessoas boas, o porquê está acontecendo coisas ruins, o porquê a gente está rezando, muitos de nós que viemos aqui, viemos rezar pela vida do Augusto, que é um bebezinho que está muito doente. Por que acontece? Por que um bebezinho tão bonzinho, não tem pecado, acontece? Por que ele fica por que adoece? Por que o meu filho teve que partir tão cedo? A gente não entende. E boa parte
A gente não pode ser arrogante de falar, não, eu sei, eu sou formado, né? Eu sou inteligente o suficiente, eu vou entender. Para Deus, gente, para Deus a gente é um bebê, a gente é um recém-nascido. Deus não pode nem aparecer para nós na sua forma completa, que senão a gente morre. A gente não suportaria vê-lo face a face. Jesus tinha que falar com parábolas, tinha que falar praticamente desenhando para nós, para que a gente, depois de 2000 anos, ainda tenha dificuldade de entender. Então a gente não pode ser arrogante de falar, não, eu quero entender, Senhor, por que isso está acontecendo na minha vida? O porquê eu estou tendo que passar com isso? Não, não é essa pergunta que a gente tem que fazer. Não é isso que a gente tem que fazer. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Lembra que eu falei imitação de Cristo? Nós temos que ser imitação de Cristo. No momento mais doloroso da vida de Jesus, a gente acha que é no alto da cruz, né? Para mim, isso é um pensamento meu, tá, pessoal? Não é a igreja falando, não, sou eu. O momento mais doloroso da vida de Jesus é o momento que ele está no Calvário, no Getsemane. Aquele momento em que ele soa sangue. Aquele momento pré-Calvário, pré-crucificação. Pré-ser capturado, pré-ser espancado. Ele sofreu mais daquele antes. E uma frase que comprova isso é aquela oração que ele faz para o Pai. Ele diz, a alma está pronta, mas a carne é fraca. Depois ele chega para Deus e diz, Senhor, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Então eu não sei o que você tem passado, se você está passando por dificuldade, enfermidade. Não sei, eu não sei, mas Deus sabe. E às vezes na arrogância nossa mesmo, de ser o conhecedor de tudo, a gente quer entender, a gente fica bravo com Deus, porque a gente quer entender, a gente quer ser merecedor disso, de respostas. Mas mesmo se Ele explicasse para nós, a gente não entenderia, porque a gente é um bebezinho gateando. Pega um bebezinho gatinhando ali de 3 meses e tenta explicar para ele como que faz 2 vezes 2 ou 2 mais 2. Ele não consegue. É assim Deus com nós. Ele vai dando de pouquinho, grão em grão. Fala, olha filho, hoje você precisa só entender isso. Então para nós o que a gente precisa fazer é a gente orar para Deus e falar, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua. Pois a sua vontade na minha vida é boa, perfeita e agradável. Para que nós possamos terminar, então, esse momento da pregação, essa história de Santa Mônica, essa reflexão que nós fizemos, que nós possamos pedir por intercessão de Nossa Senhora, para que ela possa nos ajudar a seguir essa oração que o próprio Jesus nos ensinou, falando para que a gente dedique a nossa vida a Deus, para que não seja feita a nossa vontade, pois a nossa vontade não é tão boa igual a de Deus. Deus sempre tem o melhor para nós, mesmo que a gente não entenda, o dele sempre é melhor do que aquilo que a gente quer para a nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Mônica, Santo Agostinho, e você de casa vai ficando por aqui, nós vamos encerrando a nossa transmissão. Agora nós vamos para a nossa roda de oração. É um momento mais íntimo, mas convido a você que está em casa hoje, mas um dia participar aqui conosco. Toda terça-feira, às 18h15, no Jardim de Nossa Senhora de Fátima, na paróquia São Paulo Apóstolo de Inviema, Mato Grosso do Sul, Brasil, planeta Terra, Via Láctea. Se você estiver passando por aqui nessa região aí da Via Láctea, vem aqui para participar com a gente da roda de oração. Grande abraço, fique com Deus. Esqueci de falar do curtir, né, o like e se inscrever, né? Eu estou aprendendo, é meu terceiro vídeo, segundo? Bom, pessoal, agora, acho que eu me estendi um pouquinho